Olá, tudo bem? Eu sou o irmão Arimateia, estou gravando mais esse vídeo aqui para vocês. Hoje é 5 de novembro de 2023 e hoje eu vou falar, o tema é sobre o porquê Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vamos descobrir por quê? Vamos lá. Lá em Gênesis capítulo 13, verso 12 e 13, Gênesis capítulo 13, verso 12 e 13, vai falar assim. Gênesis 13, verso 12 e 13, vamos ler lá. Diz assim: Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da Campina, e ia armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então está aqui, ó, a cidade de Sodoma e também Gomorra, né? Era uma cidade de homens maus e grandes pecadores contra o Senhor, né? Então aqui já está falando que Sodoma era uma cidade mau, de grandes pecadores perante o Senhor. E aqui em Gênesis 18, Gênesis capítulo 18, verso 16 e o 20. Gênesis 18, 16 e o verso 20 vai dizer assim. 18, 16 e 20. Verso 16. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com ele para o encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. Versículo 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tendo se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Tá vendo? Então Deus disse assim: eu ocultaria isso a Abraão, né? Visto que Abraão vai ser uma grande nação, seus descendentes, né? Aí aqui no verso 20 vai dizer: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tendo se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então, nós já sabemos que Sodoma e Gomorra era uma cidade de muitos pecadores. E o pecado ia se agravando cada vez mais. Muito e muito mais. E lá em Ezequiel, capítulo 16, Ezequiel, capítulo 16, vamos ver lá. Ezequiel, capítulo 16. Verso 48 e 49, vai falar assim. Ezequiel 16, verso 48 e 49, vai falar assim. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e as suas filhas, como tu fizeste e também suas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera de tranquilidade. Teve ela suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que eu, vendo isto, as removi dali. Tá vendo? Então, além de serem grandes pecadores, faziam as coisas terríveis e ia se agravando mais e mais, né? Além disso, Sodoma e Gomorra era uma cidade próspera, fartura de pão, tranquila, mas era soberba. Soberba é orgulho. Ela nunca amparou os pobres necessitados. Tem pessoas que são assim, tem dinheiro, é bem de vida, rico, mas sabe que ali tem um pobre necessitado passando fome, mas ele não ajuda, ele não divide, né?
não ajudam em nenhuma hipótese, e são arrogantes, são soberbos, não querem ajudar. E além disso, juntou tudo isso aí, e mais o quê? O homossexualismo. Foi de lá onde surgiu. Então lá em Gênesis, capítulo 19, verso 4, vamos ler lá, Gênesis 19, verso 4 e 5, vai falar assim, Gênesis 19, versículo 4 e 5, vai falar assim, 19, 4 e 5. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. E clamando por Ló, lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? É uma pergunta. Trazei-me fora a nós, para que abusemos dele. Eles não sabiam que aqueles dois homens eram anjos, materializados como humanos, né? E eles viram quando eles entraram lá, e foram lá na casa de Ló, bateram na porta, querendo que Ló trouxesse eles para fora para eles abusar dele, no meio da rua, no meio de todos, para todos verem. Olha só quanto pecado, quanta abominação, né? Abusar de dois homens, que na mente dele era dois homens, mas são dois anjos, né? Para fazer o quê? Abusar, fazer sexo anal, né? E isso é pecado aos olhos de Deus. Deus não se agrada disso. Então, veja o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, 9 e 10, vai falar assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta. Não vos enganei, ou seja, não errei, né? Vai falar aqui, nem os impuros são os imorais, só pensam em sexo, na imoralidade. Nem os idólatras, a pessoa que adora imagem de escultura, adora ídolo, adora o dinheiro. Nem os adúlteros, para quem é casado, que trai a mulher e o marido. Nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essa palavra sodomita, ela tem um adjetivo e um substantivo de dois gêneros, né? É substantivo tanto masculino como feminino, né? Isso quer dizer fazer sexo anal para homem com homem, ou heterossexuais como o homem e a mulher fazer sexo anal. É isso que significa sodomita. Então, aqueles dois anjos que estavam ali como homem, e eles viram atrás, queriam abusar eles, ou seja, fazer sexo anal com aqueles dois homens. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. E aqui está dizendo em 1 Coríntios que os tais não vai herdar o reino de Deus. Esses 10 grupos, e está escrito aqui sodomita, que é sexo anal entre um homem com outro homem, ou um homem ou uma mulher fazer sexo anal, tá? Homossexualismo e hétero também, e tem pessoas que fazem isso. Então está dizendo, não está e não vai herdar o reino de Deus. Quando você vai aqui para Levítico, capítulo 18, Levítico, capítulo 18, vai falar assim, 18, 22, Levítico, capítulo 18, versículo 22, vai falar assim, com homem não te deitarás, isso é Deus falando, como se fosse mulher, é abominação. Então, deitar aqui é ter relação, homem com homem, como se fosse uma mulher, é abominação, é pecado de abominação. E aqui em Levítico, capítulo 20,
versículo 13, também fala. Levítico capítulo 20, versículo 13, vai falar também assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis, serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Está vendo aí? E o seu sangue cairá sobre eles. Então aqueles pessoal só do Gomorra, além de ser arrogante, próspero, tranquilo, fartura de pão, era soberbo, e eles praticavam sexo anal, homem com homem, ou heterossexual, entre um homem e uma mulher, sexo anal. Por isso Deus a destruiu, né? Veja o que diz aqui em primeiro, aqui em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vai falar assim. Romanos, capítulo 1. Vai dizer assim. Capítulo 1, verso 26 em diante. Por causa disso, os entregou Deus às paixões e infâmia, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, ou seja, mulher com mulher, né? Verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição. Tá vendo? Homem com homem, mulher com mulher, ou seja, homossexuais, lésbica e os homossexuais, transando homem com homem, sexo anal, sodomita, sexo anal, né? E mulher com mulher. Veja o que diz aqui também lá em Judas. Judas 1, verso 7. Judas 1, versículo 7. Vai falar assim. Judas 1, 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outras carnes, são postos para o exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Está vendo? Praticava prostituição e seguindo após outra carne, ou seja, em vez de ter relação homem com mulher, não, era homem com homem e mulher com mulher. Pecado de abominação, torpeza, né? Fazendo sexo anal. Sodomita significa isso, sexo anal. Entre homem e outro homem, entre uma mulher e um homem, né? Então Deus a removeu dali, Deus a destruiu. Quando você vai lá para Sodoma, lá em Gênesis capítulo 19, verso 23 a 28, aí vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra. Vai falar claramente lá. 19, verso 23 a 28. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade que nascia na terra. Está vendo? E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como fumaça de uma fornalha. Abraão olhou para lá e viu a fumaça. E Deus derramou fogo e enxofre. E assim Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa deste pecado, né, do homossexualismo, porque elas eram prósperas, fartura de pão, mas era soberba, orgulhosa, né? Não ajudava os necessitados, não acudia os pobres nas suas necessidades, e ainda praticava o sodomita, que é o sexo anal, homem com homem, ou heterossexual, entre uma mulher e um homem, fazia sexo anal. Ajuntou tudo isso aí e Deus a destruiu. Então, que vocês fiquem com essas palavras. Não pratique isso aí. Deus ama todo homossexuais, toda lésbica. Deus ama todos os pecadores, mas o pecado ele abomina, tá? Então, fique com essas palavras. Sou o irmão Arimateia,
e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Shalom, Adonai e Yeshua Mashiach.